hoje a oficina, ela vai ser mais a parte básica para a gente entender como que funciona, para não ter a morte das nossas plantas, né? Porque 99% da morte das plantas é excesso de zelo. É muito interessante, né? Porque aí você coloca a planta lá, nossa, minha planta precisa de água. Aí você coloca 5 litros de água na planta. E na verdade ela só precisa de uma quantidade X para poder irrigar e deixar ela irrigada. Então é excesso de zelo, 99% é morte de planta. E também a parte mais técnica, que é drenagem, olhar para a planta, você precisa de mais sol, menos sol, qualidade do solo. Então, mas é mais esses macetes que a gente vai ensinar aqui, e também uma forma de terapia. Então a gente tem espaços dentro da nossa casa, a gente pode ter plantas que podem alimentar a gente e a nossa família. É bem importante isso também. Bom, a gente fala sobre o solo, porque a primeira coisa que a planta precisa é o solo, né? Sem solo a gente não consegue cultivar nada. Então a qualidade do solo é muito interessante. Então para hortaliça, em geral, precisa de um solo muito equilibrado. Então para ter um solo equilibrado, a gente precisa ter uma atenção especial a ele. Como o senhor Aquila falou, que ele coloca os restos de verdura, de legume, tudo ali. Então ele está criando uma compostagem. Então o que está acontecendo? Está surgindo micro-organismos que fazem a quebra de nutrientes que não é acessível às plantas. Então o que acontece é que na compostagem a gente tem um monte de bichos, né, de micronutrientes, de micro-organismos, que eles quebram esses nutrientes em pequenos pedaços e a planta consegue absorver. Então a importância de ter um solo rico é ter esses bichos junto com a gente no solo, né, para as plantas poderem absorver. A gente fala muito sobre NPK. O que é NPK? É nitrogênio, fósforo, potássio. É aqueles nutrientes que existem no solo de uma forma orgânica, mas é que a galera ela vende em gardens em forma de sintético, que são aqueles granuladinhos. A gente tem o 4-14-8, 10-10-10, e tem 20-20-20, que são formulações. Não gosto muito de usar isso, porque ele tem vários tipos de problemas. O primeiro problema é que ele deixa o solo ácido. Então a planta ela vai ficar super acostumada com aquilo, ela vai ficar adaptada com aquele tipo de situação, que toda hora ela vai ter o nutriente, e ela vai começar a crescer bastante, 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 e o solo, ela vai tirar tudo do solo. Então o solo vai ficar ácido e pobre. Então é um ciclo vicioso. Sempre você vai ter que colocar mais e mais e mais e mais. Outra coisa, deixa o solo, ele tem uma característica de sal, ele fica salino. Então começa a criar vários sais dentro do solo. E a planta morre porque é muito tóxico para ela o sal. Então ela acaba morrendo. Então o seu solo ele fica contaminado. Além disso, a gente tem um problema que isso vai para a planta. E a gente consome essa planta. Então, consumindo essa planta, a gente está ingerindo também esse tipo de sintético. Esse é um grande problema, assim, que as grandes plantações, elas fazem isso. Elas colocam muito fertilizante químico para poder ter um super desenvolvimento, para poder liberar rápido para ganhar dinheiro. Mas a gente tem os outros também, que são os Roundups, né, que são os herbicidas para matar as pragas que ficam em volta, que contaminam o solo, a água, tudo, e as plantas. Então a gente tem uma grande quantidade de agrotóxicos sendo jogado nas plantas em grandes plantações. Então a intenção também desse curso, desse workshop, é trazer esse plantio orgânico para a gente ter em casa, para não sofrer esses problemas posteriores, né? A longo prazo isso pode gerar muito problema. O Roundup é o campeão de causas de câncer, né, nos agricultores. A gente fala sobre luminosidade, que é a quantidade de luz que as plantas devem receber. Bom, geralmente, os temperos eles precisam de 2 horas a 3 horas de sol por dia. É pouco. Se a gente for pensar, é bem tranquilo. Então, para quem tem apartamento, para quem mora em locais mais sombreados, os temperos eles são ideais para esse tipo de ambiente. Se a gente for pensar no milho, o milho precisa mais de 8 horas de sol por dia. Então, é uma planta que não tem como a gente ter assim dentro de casa. O intermédio, assim, o alface. O alface ele precisa de no mínimo 4 a 5 horas de sol. Então, depende das plantas que vocês estão querendo cultivar, a gente tem que pesquisar. Quando você fala sol, é sol incidindo direto? Sol direto. Nada de só claridade. Claridade não. Não pode ser o filtro da nuvem. Pode, né? O filtro da nuvem pode. Mas eu digo num local que só pega claridade. Aí não acontece. Porque a planta é o que vai acontecer. A gente vai ter. Ela vai crescer, só que ela vai ficar espaçada.
porque ela vai precisar do sol. Então ela vai se entortar inteira. A gente chama de fototropismo isso. Ela vai procurar o sol e ela vai ficar estalonada, porque ela vai diminuir o tamanho das folhas e vai aumentar o tamanho do caule. Porque o que ela precisa? Ela precisa buscar o sol o mais rápido possível. Então ela manda sinais que ela vai diminuir a quantidade de folha para ela conseguir esticar mais. Então o caule dela fica maior. Então Às vezes é interessante você mudar o tipo de flor conforme a época. Exatamente. É O bom. sol vira, O verão enquanto na época a gente tem um ângulo, né, que o sol faz nas estações. Então agora está no auge do sol bem quente, pegando em locais assim que a gente acha, não, nossa, é horrível esse sol, né? Para as plantas é excelente. Bom, tem gente que fala, a gente coloca em cima da horta aquele sombrite. Bom, o que é o sombrite? O sombrite ele é um redutor de luminosidade. A gente tem um sombrite de 25%, 50% e 75%. O que é isso? Significa que para quem tem muita coisa, né, plantas, viveiros, hortaliças, a quantidade de sol retira um pouco de água do solo. Então a quantidade de irrigação tem que ser maior. Quando você coloca o sombrite, as plantas elas não murcham. Então ela consegue crescer de uma forma tranquila. Mas tem que prestar atenção pela quantidade de luz, de sombra que você está fazendo. Porque a falta de luz pode causar também o empobrecimento dos nutrientes da planta. Ela precisa de condições ideais para ela poder ser 100%. Então é o solo, a luminosidade e a água, que são os 3 fatores essenciais para a planta poder crescer. Então a água, que nem eu falei, né, o excesso de zelo é a maior causa de morte de planta. Bom, para fazer mudinha não tem tanto problema, porque a gente precisa que armazene bastante água na nossa terra. Então a gente faz a poda ou semente e coloca as sementes ou a muda no saquinho e ela precisa de bastante água. Então ela vai crescer as raízes, mas depois, quando a gente for fazer o transplante, a gente precisa de um dreno. O dreno ele vai escoar o excesso de água, porque o acúmulo de água no fundo, e todos os vasos precisam de furos, tá? E porque o acúmulo de água no fundo mata por afogamento. Então o excesso de zelo é isso, né? O afogamento das plantas. Porque às vezes a gente coloca muita água e já está úmido. Então aquele solo ele já não suporta mais. Então a planta vai começar a afogar. Mesmo com o dreno, ela vai começar a afogar. Então a gente tem que prestar um pouco atenção nessa quantidade de água. Outra coisa é colocar 5 litros de água e deixar escorrendo por baixo do vaso ou do balde. Você está lixiviando o solo. Então todo o nutriente que está naquele solo você está lavando. É a mesma coisa da erosão, né? Se a gente for pensar na erosão aí que acontece nos barrancos, é isso. Está lixiviando, está lavando. Então você está lavando o solo, então você vai ter que colocar, a quantidade de nutrientes que você vai ter que colocar é maior. Então é sempre ver. Eu sempre coloco o dedo, né? O teste do dedo é o melhor. Você coloca o dedo na terra e sente. Está úmido, então eu não vou precisar regar hoje. Sempre colocar o dedo. E ele, quando você coloca... Você vai, o dedo nem entra, tá seco. Sai um pouco, ó, gruda um pouco. Não gruda muito, porque não está em excesso de água. E quando sai sem nada é porque está muito seco. Então é sempre manter úmido. Não encharcar e não tirar a água dela. É sempre manter. Manter que ela vai conseguir se... Tem uns bichinhos aqui vivendo. Tem outros ali. E ela vai se manter com essa umidade. Bom, a gente tem as hortaliças, né? A gente tem as folhosas, que são alface, almeirão, chicória. A gente tem as de fruto, que é tomate, pimentão, pimenta. As tuberosas, que é cenoura, batata, mandioca, beterraba, rabanete. E tem os condimentares, que são os temperos. É sempre bom entender como que funciona cada uma. Bom, tem plantas de ciclo super rápido, que é rabanete, rúcula e alface. São plantas que em 25 dias você já está colhendo. Então são plantas de super ciclo rápido. Tem umas de médio e de longo prazo. Longo prazo é milho, mandioca, batata. São plantas que demoram 9 meses a 1 ano para poder colher. E a de médio prazo de 90 a 180 dias. Né? A cenoura, em 90 dias você já está colhendo cenoura. Beterraba são 80 dias. Cada uma tem um tempinho para você colher. E ela indica, né, na hora que ela quer ser colhida. Isso é muito engraçado. O rabanete ele sai da terra. Ele sai da terra, pronto, na hora de colher. A cenoura também. A cenoura começa a colocar a bundinha dela para fora. Colocou a bundinha dela para fora e já está pronta para colher. A beterraba também. O alface, ele começa a amarelar as folhas de baixo. Então, começou a amarelar a folha de baixo, você sabe que não vai mais criar mais uma cabeça maior. Então, você já pode colher. A rúcula também. A rúcula ela vai começar a ficar comprida, que ela vai soltar o pendão.
Antes de soltar um pimentão, você tem que colher ela, porque senão ela fica amarga. Você tem que ter todo um olhar assim. O pimentão é a cor dele, né? O pimentão ele é verde, se você quer verde, você colhe ele verde. Se você deixar ele fica vermelho, ele fica maduro. Então você colhe ele maduro. Aí depende. A berinjela ela vai estar dura, ela está verde. Ela fica macia. Você aperta ela, não está muito mole e nem muito dura, ela está macia. Está na hora de colher também. Então as plantas elas dão indícios assim que já está na hora de ser colhido. E a colheita também é uma poda. Então isso é muito interessante de falar. Porque toda vez que você vai colher, você tem que entender como está funcionando. Talvez não seja tão interessante cortar o galho inteiro, mas só aquele caule que gruda o fruto na haste principal. Você cortou ali, beleza, acabou. Ela vai colocar energia para outra flor, para outro fruto. Bom, os temperos, o manjericão, tem gente que fala, mas o manjericão não está com a folha grande. A folha grande do manjericão, o manjericão é uma planta de ciclo super rápido, ele vai estar dando flor já aqui, ó. O que eu faço? Eu corto as flores. Porque toda a energia, a floração é o auge da planta. Então ela vai jogar toda a energia dela na flor para ela poder soltar sementes para perpetuar a espécie. É a natureza, né? Muito. Todos os tipos. Todos os tipos. A jataí, as africanas. Sim, eu acho lindo, né? Então eu tiro um pouco de flor e deixo um outro pouco de flor, porque eu gosto de ver aquela vida ali, né? Então as flores que eu tiro é para dar uma engordada no tamanho da folha, que a gente usa a folha para fazer pesto, para colocar na salada, enfim. O alecrim é o grande vilão, né? É muito difícil cultivar alecrim. Mas o alecrim é uma planta que ele é como se fosse uma suculenta, né? É uma planta que gosta de pouca água. Então, e bastante sol. Então é interessante regar o alecrim de 2 a 3 vezes por semana. Mas aí fazendo o teste do dedo, sempre colocando, ver que está secando muito, você aumenta a quantidade de água. É sempre um lance de observação. Faz a muda do... É da ponta. A gente fala muda de ponteiro. Só que é super difícil, viu? Eu consegui fazer esse ano uma muda. Eu vou tentar. Faz um tempo. A gente tira a ponta dele aqui. Depois eu tenho a tesoura, eu mostro pra vocês. O solo ele tem que ser bem arenoso, mas com muita matéria orgânica. Preto com um pouco de areia. E mistura. Se for colocar num vaso, coloca bastante caco ou alguma coisa de dreno no fundo e deixa ele no sol. Aí ele pega. E sempre manter úmido. As flores que eu tiro é para dar uma engordada no tamanho da folha. Que a gente usa a folha para fazer pesto, para colocar na salada, enfim. O alecrim é o grande vilão, né? É muito difícil cultivar alecrim. Mas o alecrim é uma planta que ele é como se fosse uma suculenta, né? É uma planta que gosta de pouca água. Então, e bastante sol. Então é interessante regar o alecrim de 2 a 3 vezes por semana. Mas aí fazendo o teste do dedo, sempre colocando, ver que está secando muito, você aumenta a quantidade de água. É sempre um lance de observação. Faz a muda do... É da ponta. A gente fala muda de ponteiro. Só que é super difícil, viu? Eu consegui fazer esse ano uma muda. Eu vou tentar. Faz um tempo. A gente tira a ponta dele aqui. Depois eu tenho a tesoura, eu mostro pra vocês. O solo ele tem que ser bem arenoso, mas com muita matéria orgânica. Preto com um pouco de areia. E mistura. Se for colocar num vaso, coloca bastante caco ou alguma coisa de dreno no fundo e deixa ele no sol. Aí ele pega. E sempre manter úmido. Bom, a intenção aqui da horta foi trazer ela para esse espaço, que é um espaço que a gente pode perceber. A frente dela é o norte. Então ela vai pegar o sol quase que inteiro. Ela só não vai pegar inteiro porque a gente tem esse galpão. Mas a partir de, das 10 da manhã já começa a pegar bem forte o sol e vai até o final do dia. Então a intenção de colocar ela aqui é para as plantas poderem crescer com essa quantidade de sol bem elevada. Então a quantidade de água também vai ter que ser bem... eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Porque se faltar água elas podem sofrer. A intenção não é colocar o sombrite aqui, que eu quero que elas recebam bastante sol. E aí o que eu fiz? Eu elevei o canteiro, porque aqui é entulho. A cerâmica jogava os restos de tudo que você imagina aqui embaixo. Então aqui eu cavei, não deu certo. Eu tinha que cavar com uma picareta, sabe? E eram uns entulhos desse tamanho assim. Então eu fui tirando e consegui colocar as telhas.
Bom, o formato de ameba, né, que a gente fala, esse formato mais que não tem nada reto, é de propósito, assim, porque as plantas, elas preferem uns lugares mais orgânicos, né, sem curva. E os animais também, eles não se sentem tão ameaçados. Então é por isso que canteiros muito retos e certinhos assim, a polinização ela não é eficiente. Já foi comprovado. Então, polinização existe. Que legal. Tem um negócio chamado o número de ouro, o número áureo, que é a sequência de Fibonacci. Então ela não foi baseada na sequência de Fibonacci, né? Porque senão não ia ser impossível de fazer. Não ia demorar muito tempo. Mas tudo cresce com proporção. Se você olhar as plantas, elas têm a proporção da sequência de Fibonacci. Até a copa das árvores elas crescem assim. Então, se vocês quiserem ir pra sombra, acho que é melhor, viu? Não, eu tô sossegada. Sossegado, faz uma fotossíntese, né? Então, quando você tem 100 ângulos, né, retos, você consegue ter uma eficiência na sua polinização maior. Então, geralmente a gente faz aquele mandala em espiral de ervas, então é tudo pensado nisso, né? Porque a polinização que as abelhas e os animais fazem é sempre em círculos, né? Eles vão girando para poder polinizar. No fundo, o que eu coloquei? Eu coloquei um monte das folhas secas que caem aqui. Então a proposta não foi comprar nada de terra, nada de material nenhum para poder fazer essa horta. Então eu utilizei tudo do espaço. Então o espaço inteiro me cedeu os materiais para eu poder fazer a horta. Então eu peguei as folhas que caíram tudo ali, coloquei no fundo. Depois lá no fundo a gente tem uma área de 3.000 metros, que é um pasto, onde criavam galinhas, cavalos. E aí eu trouxe todas as palhas que eles cortaram a grama, tinha muita palha, eu coloquei no fundo também. Então ficou uma camada mais ou menos assim. Por que isso é bom? Por causa da drenagem e porque você cria uma camada onde as bactérias elas conseguem ficar guardadas, os micro-organismos eles ficam guardados ali. Então eles vão decompor na matéria orgânica e vão colocando nutriente nas raízes das plantas. Então você guarda também um pouco mais de água também no fundo. Porque a intenção não é deixar no sol e não colocar sombrite, então precisa de um pouco mais de água, a reserva de água tem que ser maior. Depois eu comecei a colocar terra, então a terra veio tudo lá do fundo também. Essa terra não é a terra vermelha, se vocês forem aqui, é terra 100% preta, que era embaixo. Eu peguei essa terra embaixo da onde eles criavam galinha, porque a galinha a gente cria num lugar um pouco mais alto, por causa dos predadores, elas precisam dormir num lugar mais alto. Então essa terra veio toda de lá. Então é uma terra já decomposta por muito tempo. Então está super adubada. Então eu não quis plantar, esperei o curso para vocês poderem plantar e acompanhar o crescimento das plantas. Outra coisa, eu coloquei uma cama de galinha por cima. Então a última camada de cama da galinha que eles deixaram, eu coloquei por cima, que é o adubo, que é o esterco de galinha bem curtido. Então, o esterco de galinha ele tem um problema. Se você colocar ele verde, ele mata as plantas, porque ele aquece muito, ele tem muito nitrogênio. Então a planta ela vai amarelar e vai morrer. Então você tem que esperar ele curtir. O esterco de vaca é a mesma coisa. Tem que esperar ele dar uma curtida para você colocar. Se você colocar ele verde, vai dar problema. E como que você tem esse... curtir? Como é curtir? Quando ele fica bem sequinho. Torradinho. Bem sequinho, bem sequinho. Você pega ele verde, é verde, né? Parece uma massa de cimento. E tem um que ele forma uma casca e quando você quebra, ele tá verde por dentro. Ele tá bem mole. Então ele precisa estar esfarelando. Bem esfarelado, assim. E é legal sempre... dá pra comprar isso nos gardens. Já vendem, já curtido, e você coloca na sua horta. É o melhor adubo que tem. É o melhor adubo que tem é o esterco de gado e de galinha. Ai, é mais fedido também. Enfim, mas... E me diga uma coisa, Marcelo. Oi. As plantinhas vão ficar cheirosas. Não foi, não. Elas vão crescer firme e forte. Esse espaço aqui depois tem que ter um tempo de descanso por causa da palha, aquela parte de baixo, alguma coisa assim? Não. Ou você pode plantar Pode permanente? plantar, porque a quantidade de terra... Então a palha, ela tá embaixo dessas telhas, abaixo das telhas. Então a quantidade de terra é mais ou menos de 30 centímetros. Nossa, você acabou fundo esse negócio então, hein? Mais ou menos. Deu um trabalhinho. Mas fiz em 3 dias. 3 dias deu pra fazer tudo e a gente fez um mutirão pra colocar terra. Porque terra foram, sei lá, uns 40, 50 carrinhos de terra. Ô Marcelo, existe Oi. algum tipo de folha que deve ser evitado ou qualquer folha Qualquer serve? tipo de folha. Bom, a gente tem a mamona. Tá vendo? Tá nascendo um monte de mudinhas, são mamonas. Essas mamonas, elas servem porque elas servem bastante de matéria orgânica. Mamona é rica em potássio e nitrogênio. Então você vai colocar a mamona e ela vai ajudar. Então existem as que é indicada a colocar. A contraindicação, eu não conheço nenhuma folha que
Não gosto muito de colocar espinho, porque tem o risco de furar sua mão e tudo mais. E tem os materiais mais firmes, mais grossos, né? Que tem bastante lignina. Então demora mais a decomposição e também não é tão interessante. Eucalipto não tem problema? Não tem problema. Legal. Você fala as folhas. A folha. Só a folha de eucalipto tem um problema. Tem? Libera uma toxina. Então, eu tava lembrando, porque debaixo do eucalipto não cresce quase nada. Mas misturado não tem problema. Quando você coloca uma parte das como não folha, tem problema. tudo bem. É bom misturar. Porque só o eucalipto ele libera uma toxina e não deixa crescer nada. Então é um bosque morto, se a gente for pensar. A mamona, eu peguei aquela mamona, podei ela e joguei por baixo também para adubar. A gente tem diversos tipos de adubação. Então, a gente tem a adubação verde, que a gente planta leguminosas. As leguminosas o quê? São feijões. A maioria é feijão ou plantas que dão vagem. Elas fazem o processo de pegar o nitrogênio da atmosfera e fixar nas raízes dela. Então ela vai liberando para o solo. Tem uma bactéria chamada Rhizobium, que ela fica alojada nas raízes do feijão, da leguminosa, e pega do ar, cai na raiz do feijão ou da leguminosa e manda pro solo. Então o solo fica rico em nitrogênio, que é essencial para o crescimento das plantas. E aí, o feijão acho que é a melhor planta para você colocar, porque ele tem crescimento rápido, e antes mesmo dele dar a flor, você corta ele e joga ali por cima. Então o que vai acontecer? Você vai criar uma camada verde por cima e aquilo vai proteger o solo. Um exemplo bem clássico. Foi de propósito que eu não coloquei nada em cima, mas só que ontem choveu, aí quebrou a graça da brincadeira. Porque ontem estava seco, então o solo fica super compactado. Então cria uma casca. E aqui eu deixei de propósito. Deixei essa palha por cima. Mas se for tirar, olha a diferença. Ela tá fofinha. É que choveu, né? Então amoleceu um pouco mais. Mas fica muito mais fofo. A planta, imagina, a raiz da planta ela precisa entrar e se desenvolver, espalhar. Se for um negócio muito difícil, muito ruim de espalhar, ela não vai crescer, ela vai atrofiar. Então o que vai acontecer? Ela não vai crescer mais, ela vai ficar paradinha naquele local. E vai começar a amarelar e não vai crescer mais e vai morrer. Então ela precisa de uma terra bem fofa. Então aonde que o seu dedo entra com facilidade, a raiz da planta também vai. Então, é um bom teste de fazer. E a palha por cima, todo cultivo precisa de uma cobertura do solo. Imagina, a gente vai pro litoral, a gente vai pra praia, se a gente ficar exposto no sol, a gente vai ter insolação. A mesma coisa o solo. O solo, se ele ficar exposto, ele vai acontecer uma insolação, vai matar todos os micro-organismos. E os micro-organismos que ajudam a mandar os nutrientes para as plantas também. Então, se a gente deixar exposto, a gente vai matar todos os micro-organismos e o solo vai ficar pobre. Então, é sempre bom cobrir. Bom, a gente tem a cobertura, ela serve tanto para proteger o solo da insolação, do impacto das gotas de chuva e de irrigação, porque se a gente ficar aberto assim, ele vai bater, é a mesma coisa que ficar adensando, vai adensar esse solo. Se o solo for suscetível ao adensamento, ele vai ficar uma laje, vai criar uma laje, não vai passar nada. Tem a proteção do solo para não perder água, então a camada de folha por cima ela protege para não perder água. Então as plantas, quando a gente não tem uma irrigação perto, cobre todo o solo. As agroflorestas funcionam assim, né? Se a gente for pensar numa floresta, a floresta ela funciona... Ninguém joga água numa floresta, né? Só joga água quando chove, né? E o que acontece? As folhas embaixo, elas criam uma camada para proteger do impacto da gota da chuva, proteger o solo da insolação, proteger o solo da perda de água e também de fornecimento da matéria orgânica, porque ninguém aduba as florestas também. Então são as folhas. Se a gente for pensar a quantidade de folha, tem muito humus por baixo. Então se a gente jogar por cima um monte de folha e plantar, ela vai alimentar aquela planta pela decomposição lenta da matéria orgânica que está por cima. Então é sempre um material seco. Eu gosto muito de usar poda de grama. Aquela poda que a galera faz no jardim, tira aquela grama, joga por cima. É a melhor coisa que tem, porque protege, ela decompõe rápido. Tem gente que coloca serragem. Serragem demora um pouco mais para se decompor. Então ela tem bastante lignina, então demora bastante. E dependendo da madeira também atrasa bem, exatamente. Né? Quanto mais dura, mais difícil ainda a decomposição. Mais delay, mais demora. Tem uma outra sacada, que você não pode misturar a madeira com a terra. Se for fazer a camada aqui, na hora que você for plantar, você afasta, faz o buraquinho e planta e depois coloca em volta. Porque se você misturar, ela vai tirar carbono e nitrogênio do solo, porque ela vai precisar, na decomposição dela, vai precisar desses nutrientes.
Então é uma técnica que a galera usa de não plantar e depois jogar a serragem por cima. A palha da grama não tem problema. Você pode jogar que a decomposição dela é mais acelerada e ela ajuda a melhorar o solo, né? As condições do solo. Então não tem o suficiente para cobrir todo o canteiro. Então eu coloquei esse pedacinho aqui para mostrar para vocês. Choveu muito ontem, então ficou um pouco mais fofo. Mas a diferença é gritante. Assim, ó. Mais ou menos. É difícil, né? De manhãzinha. Bom, enfim. Aqui a gente tem o quiabo, alface roxo e salsinha. Bom, são 3 plantas bem diferentes uma da outra. Na sucessão ecológica, a gente tem as pioneiras, as secundárias tardias e as clímax. São plantas que têm uma linhagem que as pioneiras são as primeiras plantas que crescem para dar condições para as outras plantas poderem se desenvolver. Se a gente for pensar na embaúba, que é uma árvore nativa nossa, ela é uma pioneira, então ela vai crescer bastante, as folhas dela são grandes, ela vai cair no solo e vai fornecer matéria orgânica e proteção também para um IP poder crescer. O IP é uma secundária. O IP, o que acontece? Ele é a caducifólia, ele derruba todas as folhas no inverno, né, quando ele tem pouca insolação. Então ele vai dar condições para as secundárias tardias poderem crescer. E aí você forma um extrato. Esse extrato são plantas que uma ajuda a outra. Se a gente for pensar na floresta, cada planta tem uma função e todas elas juntas elas conseguem formar uma floresta. Porque uma só ela não consegue. Se a gente for pensar só no eucalipto. O eucalipto ele não consegue dar condições ideais. Mas se você colocar um eucalipto no meio de uma floresta, ele pode fornecer matéria orgânica, ele pode fornecer madeira. Então ele é usado também, é uma exótica que é usada, mas tem que saber usar, né? A gente não tem aquele extrair o nutriente da terra. O eucalipto, só a plantação, uma monocultura, extrai todo um tipo só de nutriente, né? Se a gente for pensar, sei lá, na banana. Se eu tenho só a plantação de banana, eu vou extrair todo o potássio da terra. E aí ela vai ficar pobre em potássio. Quando a gente tem uma mescla de espécies, fica equilibrado, né? Porque cada uma vai sugar um tanto de nutriente da terra. Então, a intenção é a gente plantar os quiabos no fundo, os alfaces no meio e as salsas na frente. No fundo você fala mais perto da parede. Isso, exatamente. Mais perto da parede. Então a gente vai pegar a borda de trás, vai plantar os quiabos. Vai pegar sombra? Não, pega o sol o dia inteiro. O dia inteiro. Ele vai, que aqui é face norte, né? Ele vai se pôr ali atrás. Então ele vai pegar o sol aqui o dia inteiro. Só que ele é uma pioneira. Então é uma planta que ele precisa de bastante sol. Não tem problema. Então geralmente a gente planta primeiro as pioneiras e depois a gente planta as outras plantas para ir se acostumando. Mas como aqui a gente não vai ter tanto tempo, né? Esse tempo a gente precisa de mais ou menos uma semana de distância para fazer esse plantio. Então a gente vai colocar os quiabos e na frente dos quiabos a gente vai colocar o alface e na frente do alface a gente vai colocar a salsa. A salsa ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a forração. Como se fosse a poda da grama que eu coloquei aqui, a salsa vai fazer isso. E o alface, ele vai ser a planta secundária, que vai proteger um pouco o quiabo, o pé do quiabo para ele poder crescer, e o quiabo vai dar um pouco de sombra para o alface. A gente vai fazer essa escala. Eu tenho... Tem que fazer um estudo. É muita informação. Eu tenho... Uau. Lá embaixo eu tenho que pegar ainda couve e cebolinha, se eu não me engano. Você vai colocar aqui Quiabo também? Vou colocar aí também. Quanto, mais ou menos? Oi? Quanto ele cresce? O quiabo? O quiabo 1 metro, 1,10 m. Ah, é? Ele fica desse tamanho assim. E Esse quiabo eu não sei a procedência dele, mas eu tenho uma semente de quiabo, que os quiabos dão desse tamanho assim, e ficam quase que 1,20 m de altura. Aquele chifre de gado que cresce mais aí, né? Tem uns que ficam gigantescos assim, dão uns quiabos de metro. É muito legal. Ô Marcelo, mas aí Oi. quando o alface for colhido, vai ser daqui um mês, vamos dizer? Sim. Você vai substituir com outro alface que você Não, colocaria? eu gosto de trocar. Trocar. Trocar a cultura, porque imagina, você tem uma planta que cresce mais para cima. Ela vai sugar um tanto X de nutrientes para ela poder desenvolver. Eu gosto de colocar uma tuberosa, que vai crescer mais para baixo, para forçar a descompactação do solo e sugar um outro tipo de nutriente. Então você sempre faz a rotação de cultura. A rotação de cultura é importante. Então onde que eu cultivei o alface, na próxima safra eu coloco beterraba. Um rabanete, sei lá, cenoura, plantas que cresçam mais para baixo. E o quiabo a gente pode substituir por um milho também, mas canteiros grandes. Então
quem tem problemas com espaços, assim, é interessante cultivar nos caixotes ou nos vasos. Mas quem tem espaço em casa para poder cultivar em canteiro é interessante mesclar. Então coloca uma planta bem mais alta, vamos pensar no milho. A gente pode colocar um milho, a gente pode colocar um quiabo, a gente pode colocar berinjela, depois alface, depois cebolinha ou salsinha. Aqui berinjela também dá um arbusto desse Dá. tamanho assim. Fica alto assim, ó, e gordo, né? O que eu ponho perto da berinjela? Perto da berinjela você pode colocar alface, rúcula, agrião, plantas bem baixas. É porque ela sobe mesmo. Sim, e o interessante é a gente sempre pensar como que a planta vai ficar futuramente, né? Como que é o auge da planta, quando ela ficar adulta. É por isso que é interessante a gente ver, o alface tem que alface que fica com a cabeça desse tamanho. Então o espaçamento entre eles também é importante. Então dentro de um vaso, me perguntaram ontem, mas dentro desse vasinho você pode colocar mais de uma? Eu falei, não dá pra colocar mais de uma. Dá pra colocar uma, porque ela precisa de espaço, né? Minimamente. Dá pra gente fazer um maciço de alface aqui. Eu posso colocar um alface bem pertinho um do outro, só que eles não vão ficar grandes. Aí depende do que você quer. Eu gosto de colher aquelas cabeças de alface desse tamanho. Então eu coloco um espaçamento de 30 centímetros de cada um. A cenoura é um problema também, né? A cenoura tem que tomar muito cuidado. O quê? Cresce aí. Ah, sim. Passar bem, porque Deixa pequenininho pra que E elas grudam uma na outra. É bonito, né? Porque dá um formato, que uma fica abraçada na outra. Não, e dá uma folhagem muito bonita. Mas você vai colher. Sim. Fica pequenininha. Tem gente que vende, né? Principalmente nos gardens, eles vendem o tubete de cenoura, tudo junto. Porque vocês já viram a semente da cenoura? Muito É um negócio pequena. desse tamanho. Você acha que a galera tem paciência de colocar uma sementinha por vez ali? Eles jogam um monte assim, ó. Daí tem que arrancar, né? Tem que separar. Separar. Pra você ter cenouras grandes. E aí tem calibres, né? As cenouras, elas têm calibre. Tem um M, tem um P, tem um G. Então eu quero um M, que é o melhor. É o M. Porque aí você não tenha um fruto mais aguado, né? Uma raiz mais aguada. O M, ele concentra mais o sabor, a cor. E cenoura, ela não é laranja, né? Ela não nasceu laranja. Ela ficou laranja por causa de um evento que aconteceu na Holanda em 1970. E eles começaram a cruzar para poder fazer ela laranja para divulgar no evento que eles estavam fazendo lá. Jesus. Então, porque ela, na verdade, ela é colorida. Ela tem branca, tem roxa, tem vermelha, tem laranja. Não acha mais, Tem... né? Acha. Eu tenho semente. Tem Eu li esses dias, isso aí eu achei absurdo. E aí isso difundiu pelo mundo inteiro e todo mundo pensa que a cenoura é laranja, mas não é. E o milho? O milho também não é amarelo. O milho tem espécies de todas as cores imagináveis, assim. Eu tenho milho pipoca também, né? roxo. Milho de pipoca roxo. É impressionante. E tem os milhos andinos, que eles são todos coloridos. Mas eles são coloridos porque colocaram um monte de espécie junto e na hora de cruzar, porque ele precisa de polinização cruzada, na espiga ficou toda colorida. Então virou uma espécie de milho, uma nova espécie de milho. Então eles começaram a difundir essa espécie. Feijão também, uma infinidade. Você falou de cenoura M, P e G, mas como que a gente sabe isso na hora de comprar? Então, nos saquinhos Tá escrito? das Semente empresas tem, né? Ah, é? tem. Tá Tá escrito o calibre. Ah. Mas aí eu sou um pouco cientista também. Então eu começo a modificar geneticamente as minhas plantas. Então o que eu faço? Eu pego uma melhor planta da minha horta e deixo ela dar semente. Ela deu semente, eu pego aquela semente e reproduzo ela. Aí eu não quero que ele fique com os frutos tão grandes. Então eu começo a tirar os frutos grandes e deixo só os pequenos. E aí ela vai entender que ela deve produzir só os pequenos, ou os médios. Então, mas isso demora gerações, né? A gente precisa na terceira ou quarta geração para ela entender. Mas ela vai se acostumando. Isso é a terapia, né, que você falou. Vai ser mais umas experiências. Alface é a mesma coisa. Eu pego o alface mais bonito que tem na minha horta, deixo ele dar semente. Eu não como ele. Eu deixo ele dar semente, e aí eu vou colher a semente do alface e vou reproduzindo. Então eu só vou ter cabeças gigantes, assim. Gente, como é que eu faço da semente? Onde que vem a semente do alface? É um pendão que vem do meio dele. Então o alface, que ele vai fazer? Ele vai dar a cabeça, né, que a gente está acostumado. E aí quando ele estiver pronto para dar semente, ele vai começar a fechar. Ele vai crescer, vai ficar desse tamanho assim, ó. E vai dar um pendão. Parece uma árvore de Natal, é muito bonito. Não, fala sério, desse tamanho? Fica grande assim, ó. E aí é a flor. A flor, que é bem a inflorescência, que a gente chama aquele pendão que sai.
E na ponta vai ter as florzinhas pequenininhas, tem brancas, tem amarelas, bem pequenininhas, e é um monte. Isso eu nunca vi também. E aí o alface ele tem uma semente alada, que tem uma pelugem na ponta dele. Bate o vento e então espalha. É um método de propagação bem interessante, porque você vai ter alface nascendo na fresta de tudo. No Vida Priori aconteceu isso. No caso da minha Nasceu horta, é mais alface fácil em comprar tudo. outra então. Não vou deixar crescer, né? Não, mas aí depende de você. Se você quiser fazer esse melhoramento e cultivar suas próprias sementes. esse espaço. Não, é que a gente não tem esse espaço. Entendi. Ah, Bom, problema então, de aí você vai ter que ir espaço. trocando as mudas. Dá Nasceu pra- a flor ali, você já corta pra... Não. Você não corta a Esse flor. eu fazia antes. Você precisa, pra colher a semente, você disse? Você tem que deixar. Ah, deixa. Deixa que os bichos vão ali, vão fazer a polinização. Vem formiga, vem abelha. Natural, isso. Natural. E aí você vai entender que quando a flor dele fechar, ela vai ficar meio seca. Você vai lá e puxa. As pontas vão estar todas pretinhas ou branquinhas, são as sementes. Aí você deixa secando uns 2 dias na sombra, e aí você coloca na terra. E aí um pé de alface dá, sei lá, milhões de sementes. É muito interessante. Uma planta você consegue tirar semente para um monte de coisa. Eu trouxe a semente das minhas cenouras que eu cultivei. Eu tenho uma linhagem de cenoura orgânica. Porque assim, eu peguei a semente de uma cenoura, coloquei de saquinho. Ela tem os defensivos na época que eu comprei. Agora eles vendem já sem defensivos. E aí eu cultivei ela. Deixei ela crescer, ela deu flor. Aí eu colhi. E aí eu plantei ela de novo. E aí acho que eu tô na 7ª ou 8ª geração de cenoura. Então ela já é orgânica. Orgânica e crioula, assim. Crioula não é, mas é orgânica. Então porque ela foi cultivada todos os... É isso que eu ia te perguntar, se você vai falar alguma coisa sobre cultura orgânica ou não. Sim, mas um negócio mais intimista, assim, não em larga escala. Porque em larga escala já é um pouco diferente, né? A gente precisa entender como que funciona E já tem o semente sistema. de produtos orgânicos? Muito Não. pouco, mas existe. O MST é uma galera que produz. Porque a produção deles ou é orgânica ou é agroecológica. Então eles têm um lugar que eles separam para semente, eles colhem e eles vendem. Que eu sei que de qualidade o MST, eu sei que eles têm uma quantidade de sementes orgânicas boas. Se ser orgânico, também o solo tem que estar preparado para isso. Tudo, né? todos os tratos culturais, até a água que você vai irrigar. Não pode ter muito cloro, não pode ter flúor, tem que ser água da chuva, então é um pouco complicado. O orgânico é caro, né, gente? Essa que é a verdade. Mas não é o... Não precisa ser, né? Não precisa ser. Ele pode ter um preço acessível, porque quando você tem em larga escala, você pega a sua propriedade e volta para aquilo. Então você não tem tanto trabalho para defensivo, você não precisa adubar tantas vezes. Você tem que ter o cuidado de entender como está funcionando o seu sistema. Então, tem uma galera que fala assim, nossa, a sua horta tá horrível, tá cheia de mato. Mas na verdade o mato tá abrigando o predador da praga. Então é isso que a galera não saca. Eu tenho um monte de flor. A capuchinha é boa, você que falou da capuchinha. Porque ela tem flor. A flor atrai o polinizador. E o polinizador vai ver que tem uma flor aqui, tem uma flor ali. Você vai Sabe? tirar, mas vai jogar no mundo. Poda. Só podar. Dá pra viver junto. Dá pra viver? Dá. Nossa, dá pra viver, deixa Sim, ela dá pra essa viver ser- junto. Depende do tamanho do seu vago. Elas se conversam. Você entende também, né? Porque o lance também é a observação. É entender como tá funcionando. Porque cada lugar é um lugar, né? Não tem como eu colocar uma receita de bolo para todos os lugares. Então tem gente que tem mais vento, tem gente que tem mais sol, tem gente que é um pouco mais frio, tem gente que é um pouco mais A gente vê a quente. necessidade da flor, né? Exatamente. E aí você vai adaptando o seu local dependendo das suas condições. Tem lugar que tem ataque de fungo, muito ataque de fungo. Tem lugar que tem muito ataque de pulgão. Então depende muito das condições, né, que você tem. Tem lugares que bem próximos um do outro que eu faço assessoria, que um local tá tranquilo e no vizinho tem um puta ataque de pulgão, assim, sabe? Então é entender como é que funciona. Quando tá equilibrado, não tem problema. Ou algumas vão ser comidas mesmo, né? Tem uns gafanhotos, tem outros bichos que comem. Eles se alimentam. Mas se você tiver uma grande variedade, um monte de plantas nativas, né, espontâneas, você vai ter esse equilíbrio. Você não vai ter uma planta sendo atacada severamente, sabe? Depois a gente vai passear, eu vou mostrar pra vocês a função dos matos que crescem espontâneos, pra você ver que interessante que é. Bom, vamos botar a mão na massa, na terra, né? Bom, aqui, então o quiabo. A gente tem um espaçamento mais ou menos de 2 palmos, né? 40 centímetros mais ou menos. Eu acho ainda muito justo para ele. Mas é interessante dar um pouco de adensar agora, um pouco mais esse espaço, porque esse quiabo eu acho que ele vai ficar pequeno. Então 2 palmos mais ou menos de distância, a gente planta um quiabo aqui e outro quiabo aqui. Para tirar a mudinha, aqui,
ela tá super enraizada, né? A gente pode ver que ela tá enraizada. Eu aperto assim, é porque tá molhada, né? Mais fácil. E tiro ela inteira. O grande problema é quebrar o torrão. O que tá em volta aqui, a raiz e a terra, ela não pode sofrer nenhum tipo de trauma. Zero trauma. Quanto mais inteiro você tirar, a chance do sucesso do cultivo da planta é maior. Se você deixar cair um pedacinho de raiz, você pode comprometer. Tem plantas que nem o alecrim. É uma planta que quando você vai fazer o transplante dele, você tem que fazer no dia certo, no tempo certo, porque se você deixar quebrar um grãozinho, uma raizinha, dá problema. Você tem que tirar ele inteiro. Então é interessante já tirar uma panela, assim, um alecrim. Uma mudinha desse tamanho, você tira um tantão de terra, assim, pra não ter problema. Eu nunca tive problema com alecrim. O ideal é sempre fazer o plantio nas horas mais frescas, né, do dia. A gente tá um pouco fora do horário, mas tá tudo bem, é mais pra aprendizado. E a troca também, né, a mudança, né, o transplante também sempre nas horas mais frescas. E sempre depois que plantar, regar. Só que a rega ela não pode ser feita em horários de sol quente, porque senão você cozinha a raiz da planta e as folhas também. Então eu não vou regar, eu vou plantar e vou deixar, porque o solo também está bem úmido, né? Então à tarde a gente faz a irrigação, certo? Então a gente faz, eu uso muito o dedo, mas se quiserem usar, a gente tem as pazinhas, os pauzinhos. Eu faço tem gente que chama de cova, eu chamo de berço, porque eu não quero enterrar ninguém, né? Eu quero que nasça. Então eu coloco a mudinha lá dentro, não muito funda, né? Se está muito funda a gente coloca um pouco de terra. Esse aqui é o macete, hein? Presta atenção. Tá vendo que a planta ela tem um colo. O colo é entre onde começa o caule e onde começa a raiz. Existe um risco, assim. Todas as plantas, a maioria das plantas ela tem um risquinho onde define o começo de um e o começo do outro. Não pode enterrar muito, porque o que acontece? Se eu fizer assim, eu enterrar a planta, colocar ela lá no fundo, o que vai acontecer? Ela vai gastar energia para ela subir. Então ela vai deixar de crescer, ela vai querer se movimentar, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. No berço, meu Deus. O meu é cobra, não é berço. Outro problema é assim, ó. Deixa muito pra fora. Muito pra fora. Ela vai gastar energia para descer. Então o ideal é deixar bem no nível, certinho. Então, vamos lá. Ô Marcelo, mas depois que a planta tá mais adulta, a gente faz uma capina em volta, dá pra chegar a terra um pouco acima desse colo, Sim, não dá? exatamente. Mas quando ela tá adulta. Daí. Exatamente, mas até ela ficar adulta, ela vai gastar um pouco de energia para poder, ou ela vai abaixar ou ela vai subir. Então o ideal para você ter uma colheita um pouco maior, né, e mais rápida, é você deixar no nível certinho. Porque durante a irrigação, durante as outras coisas, vai acontecer que ela vai crescer, a raiz vai ficar exposta. E é um trato cultural que a gente chama de amontoa. Quando a gente faz a capina e tira o mato em volta, a gente pega a terra e faz assim. A gente chama de amontoa. Isso é essencial para o alface, para a rúcula. São plantas que depois que você faz esse trato cultural, você vê o crescimento, assim, é bem acelerado. Então sei lá, de 15 em 15 dias dá uma olhada para ver se precisa. Todas elas vão precisar, mas tem plantas de crescimento mais rápido, principalmente, a gente precisa ter uma atenção maior. Então o alface talvez ele cresça e as folhas vão começar a baixar assim, ficar relando no chão. Então a gente pega e levanta, elas vão ficar com a folha mais para cima. Então a cabeça vai ficar maior e vai fechar mais rápido. Repolho é assim. Repolho é uma planta que você precisa chegar bastante terra para poder fechar a cabeça. Não fecha sozinho, né? Não, fecha sozinha, mas... Não, fecha. Ela vai ficando comprida. Vai ficar comprida e vai demorar mais tempo para fechar. Achei que a mãe natureza cuidasse de tudo. Ela cuida, né? Ela cuida, mas ela precisa de uma ajudinha. Porque na verdade você está colocando ela num espaço em que ela precisa se entender como funciona, né? Na verdade você vai ter mais rendimento se você ajudar, né? Exatamente. Vai ser mais rápido, mais rendimento. Mas a mãe natureza, ela trabalha muito bem. Ela foi abrindo tudo no vaso. Bom, tem gente que faz assim, ó. Para plantar semente, eles fazem uma vala, uma valeta, jogam semente. Depois cobre um pouco e vai crescer. Mas vai crescer um do lado do outro. Se você deixar, é aquele maciço que eu falei pra vocês, né? Vai aglomerar e ninguém vai crescer. Então você vai ter que fazer a desbrota, ou vai ter que aumentar o tamanho do espaço. Salsinha dá pra fazer. Eu fiz isso uma vez. Só que mesmo assim é meio complicado. Eu gosto de colocar uma planta por espaço. Eu preguiça mesmo, larguei o negócio começou. Ficou... Bom, é trabalhoso, né? Trabalhar com horta, assim, fazer isso é um trabalho, assim, que você tem que ter atenção, você tem que...
Porque são plantas que exigem bastante da nossa atenção, do nosso cuidado. Mas é prazeroso depois que você vê crescendo, assim, é bem interessante. Agora a gente vai fazer a parte dos vasinhos. A gente tem trocentos tipos de ervas aí, eu vou apresentar algumas para vocês. A gente tem os manjericões, pimenta, hortelã, orégano, alecrim, tomilho, sálvia, losna. Eu não lembro se tem mais outra, mas eu acho que são eles. Orégano, poejo, que é uma outra planta que pouca gente conhece, que é ótimo para quem tem problema de garganta, de tosse. Minha avó fazia xarope de poejo com... Você pegava o açúcar, queimava o açúcar na panela e jogava as folhas de poejo para fazer um xarope. Então é excelente. Como faz com guaco? Exatamente, parecido com guaco. Na verdade eles têm as mesmas funções, assim, para gripe e para problemas respiratórios. Bom, os vasinhos, uma grande parte das pessoas, elas cultivam nos vasinhos um pouco menor. Então eu prefiro trabalhar com os vasinhos mais gordinhos pela capacidade de terra. Então vai um pouco mais de terra e a planta também ela consegue ter esse acesso de nutriente maior e reserva um pouco mais de água. Então talvez a gente trabalhasse com os vasos menores, acontece o quê? A rega tem que ser mais frequente. Então o cuidado tem que ser mais frequente. Então esse vasinho, mais ou menos uma planta assim, para ela vai estar ótimo. Mas vai ter uma hora que ela vai precisar trocar desse vaso. Ela vai ficar muito grande mesmo e a gente vai precisar fazer o transplante dela. Mas, se a gente quiser deixar ela pequena, sempre podar. Sempre podar, que ela vai se manter aqui. Vai ter uma hora que as raízes vão começar a sair. Ela vai ficar enovelada, né, que a gente fala. Que ela vai pegar o formato do vaso. Então, o ideal é te tirar ou plantar em outro vaso ou quebrar todas aquelas raízes, cortar e colocar ela de novo aqui. Eu prefiro passar para vasos maiores, assim, sempre. E tem um segredo para fazer a poda? Tem. Tem. É isso que... Tá. Vamos plantar primeiro, depois eu mostro pra vocês como faz a poda. Tem 11 vasinhos aqui. Se eu não me engano, tem 11 de cerâmica certinho. Eu lembro que eu fui comprar da cor de cerâmica e só tinham 11. Eu comprei mais 2 de outras cores, mas de repente cada um. Esses vasinhos que a gente compra, plantinhas, essas coisas, pode vir tudo pra você aqui. Não entendi? Esses vasos que a gente usa, que a gente compra de planta, pode trazer pra você aqui. Eu tenho lá em casa, tem Sim, pode. um armário de Sim, por favor, traga que eu uso todos. Maior, né? E aí vai Todos. ficando. Bom, lembra que eu falei da drenagem? A drenagem ela é importante para a gente poder escoar o excesso de água para a planta não morrer afogada. Onde tem 2 tipos de dreno, né? Isso aqui chama argila expandida. São essas bolinhas. São feitas, eles pegam uma bolinha de argila, aplicam um ar lá dentro e colocam no forno. Ela expande. Então ela é ótima para fazer drenagem, mas eu optei por uma solução um pouco mais barata. Caco de telha. Esse daqui, a natureza moldou para mim, né? Porque está há muito tempo aí, então várias pessoas passando, chuva, tudo mais. Ele ficou arredondado, né? Tamanho bom, então dá para usar também. Então trouxe os 2 para vocês poderem ver. A gente tem um enorme aqui, os grandes, os pequenos, é sempre interessante a gente mesclar. Porque se a gente colocar só grande, vai ficar muito vão, muito espaço. Se a gente colocar ele de vários tamanhos, você não tem a passagem da terra. Então você não tampa os buracos. Eu prefiro usar assim, com vários tamanhos. Você coloca no fundo, mais ou menos uns 2 dedos de argila expandida ou de dreno, para ter uma boa drenagem. E depois você colocar essa terra bem adubada. Bom, essa terra... Você não vai colocar aquela manta no meio? Então, não precisa. A manta é a bidim, né? Que é aquela manta que está ali. O bidim, ele serve para quê? Para impedir, para criar uma camada. Só que a raiz da planta, ela vai achar um impedimento ali. Então você vai diminuir a capacidade do seu vaso. Quando você tem cerâmica ou argila expandida, a raiz pode se novelar também na cerâmica e na argila expandida, então ela tem um pouco mais de espaço ali. Então não tem problema. Isso aqui é mais interessante para fazer um vaso assim, né? Para terra. Exatamente, para vedar. Para vedar. Ou, quando você usa em jardim, para não deixar crescer o mato.
em volta das pedras e tudo mais. Usam bastante a manta bidim para isso. Eu gosto de usar para vedar, para poder colocar em caixotes e tudo mais. Mas no vaso eu não gosto muito de colocar, porque você tem um impedimento da raiz, para passar para um espaço que teria chances dela desenvolver mais ainda. Bom, então eu vou fazer uma aqui para vocês verem. Essa terra, esqueci de falar da terra. Bom, essa terra é a mesma terra da horta, só que eu peneirei ela antes. Então não precisei comprar terra, né? Essa aqui é uma terra super adubada, com bastante esterco de vaca curtida durante muito tempo. Então a gente peneirou ela e deixou ela bem fininha. Então é interessante para vaso sempre peneirar. Nunca pegar aquelas terras bem grossas com vários pedaços de pedra, galho, sempre bem fininha, porque o vaso já tem um limite, né, de espaço. Então, para você viabilizar mais ainda o espaço, é bom você colocar uma terra bem peneirada, bem fininha. Ô Marcelo, mas você já achou a terra pronta? Agora, no comércio, como que a pessoa vai fazer para comprar uma terra? Bom, ela está no apartamento e supermercado é o mundo dela, né? E aí? Então, para achar a terra boa, eu sempre procurar nos gardens a terra vegetal, que é ela que é a base. E o substrato você pode comprar, mas para colocar por cima, como cobertura. Então, geralmente ela vem mais grossinha. Então, sempre passar na peneira antes de colocar no vaso, para você tirar a partícula mais fina, para não ter esse problema que eu falei para vocês de pedaço de pedra, pau. Porque a terra vegetal é o quê? É um monte de galhos, um monte de folhas que foram revirando como se fosse uma compostagem e virou uma terra. E aí eles passam isso numa peneira grossa pra caramba, e aí depois eles colocam no saco, embalam e vendem. Se você pegar a terra vegetal e misturar com O substrato. não é adequado? Pode ser. Mas a quantidade tem que ser bem 70 para 30. 70 para 30. Então, a gente pode fazer por partes, né? Sei lá, você faz 7 partes de terra vegetal para 3 partes de substrato, que é mais fácil. E aí você mistura e vai fazendo os vasos. Se você tiver pouco substrato, você pode colocar por cobertura. No vaso também colocar cobertura? Sim, cobertura também. Sempre forrar ele. Ou com substrato, porque o substrato vem com umas palhinhas. Ou com grama podada, ou com serragem, ou com casca de árvore. Mas e às sempre, vezes no sempre vaso proteger. de orquídea vem umas... Exato, aquelas cascas de árvore são ótimas. Aquilo é bom para fazer Sim. Bom. Eu vou usar um. Mais ou menos isso, ó. 2 dedinhos de... 2 dedinhos, bem só o fundo do vaso, cobrir o fundo do vaso. Prestar atenção para ver se não tampou os buracos, né? Porque senão se tampa os buracos, veda e aí começa a acumular água também. Depois vamos colocar a terra até mais ou menos o limite da planta. Eu faço com a mão, tudo com a mão na verdade, eu não faço nada com pá. A gente vai colocar só uma camada fina de terra, vai pegar a muda, fazer o mesmo esquema. Mesmo que dê uma compactadinha, não tem problema. Não. Tá vendo a raiz, ó? Saiu, ó. A gente tira essa raiz, ela impede que saia do saco. Eu já vi muita gente que transplanta muda falar que é legal cortar essas raízes. Você já escutou essa conversa? Sim, eu faço isso de vez em quando, depende. Quando Se tem tiver demais. muito enovelado, a gente corta. Só que eu não aconselho todo mundo a fazer, porque talvez vai machucar demais. Machucar demais. Então, melhor colocar assim e a gente vai fazendo aos poucos, aprendendo como faz certinho, para depois não ter problema. E vai sentindo também a planta, né? Tem planta que no manjericão não tem problema nenhum, tira bastante raiz dele. Mas você pega um alecrim, cara, aí é um pouco mais complicado. Então eu prefiro não dizer para tirar, para podar, porque senão pode matar a planta e ela sentir bastante. Bom, coloquei um pouco de terra, coloquei no nível e agora em volta eu só coloco essa terra em volta. E vou batendo, eu não aperto. Pode ser substrato, pode ser a terra vegetal misturada com substrato, ou só substrato, mas tem aquele lance do só substrato. A gente vai ter sempre melhorar a quantidade de adubação. Outra coisa que é interessante é porque tem gente que pensa perto assim, a terra assim. É complicado porque você compacta, a raiz da planta ela sente dificuldade, então dá uma atrofiada. Então eu faço assim, ó. Sempre depois baixo. a água vai baixando, né? Exatamente. Não aperta. Não aperta. Aperta assim, se a planta estiver meio torta assim, você endireita ela e faz assim, ó. Mas é só isso. Entendi. E aí você, precisa de mais um pouquinho.
Mais um pouquinho, você vai colocando assim em volta. Não, porque a muda já está formada, porque é só quando é mini muda. Como? Não entendi. Não, eu tô falando do lance do ar. Ah, também é a mesma coisa. É só um pouquinho, só pra prensar. Mas na verdade aqui você fez ao contrário, né? A muda ela já tá pronta, você que construiu o espaço para ela. Então ela já vai estar mais junto com a terra, né? E o espaço vai estar menos espaço. Mas batendo assim, os grãozinhos eles vão se encaixando. Então você... E aí também ela já tá mais formada, né? Exatamente, ó. Um vasinho pronto, ó. Um vasinho desse dura, sei lá, muito tempo. Se você for podando ele, a poda, né? Poda. Mas cada planta tem uma poda diferente, né? Exato. Bom, a poda. Bom, o manjericão é uma planta que pode ser podada, bem podada. Aqui já aconteceram algumas podas, tá vendo? Ideal tesoura de poda ou aquela tesoura bem afiada. Vou podar esse daqui, que é a flor que já passou. Faz de conta que é uma muda ou um galho que eu quero usar para cozinhar. Sempre cortar em bisel, a gente fala, que é em diagonal. Você vai chegar, olhar, tem uma mudinha bem pequenininha aqui. Então eu não vou cortar aqui embaixo porque eu quero que essa mudinha desenvolva. Então eu vou selecionar, eu quero esse galho aqui para eu poder usar. Olha a mudinha, chega bem perto da base dela, em diagonal e corta. Por que bem perto da base dela? Porque se você deixar um galho comprido, que nem esse galho aqui, a planta ela vai gastar energia, porque ela vai mandar ainda a seiva para cá, até ele apodrecer. Então quando você faz podas mais justas e rentes ao talo principal, você economiza energia e a planta consegue desenvolver mais rápido. É por isso que eu tenho lá uma pimenta malagueta, num vaso. Tá, e tava muito... Galera, fui cortar, mas só que eu cortei e deixei assim. E do tempo que não dá pimenta. Sim, porque ela vai gastar energia. Outra coisa, eu quero... Puta, meu manjericão tá gigantesco assim. Eu vou pegar uma quantidade e vou podar ele aqui embaixo. Não. Olha mais ou menos, as mudinhas estão nascendo aqui. Então eu vou tirando as de cima. Uma de cada vez. Porque aí você vai ter a oportunidade das outras poderem brotar. Se você pegar embaixo e cortar, talvez ele rebrote. Mas aí até ele rebrotar vai demorar um tempão. Então é sempre você olhar, observar. Uma muda, então. Uma muda. Só pra tirar uma muda. Mas é diferente. A poda da muda você tem que selecionar um galho para você podar. Para você podar um galho, eu quero esse galho aqui, porque esse galho aqui ele tem chances de virar uma muda, porque ele está mais grosso. E você vê que ele está bem vistoso. Você corta ele do mesmo jeito em bisel. Deixa eu ver se tem outro. Não precisa só. Esse é o quê? Esse é Manjericão também. Bom, esse aqui dá pra fazer. Vou cortar esse aqui, ó. Mesma coisa, esse aqui dá pra cortar mais embaixo, ó. Você corta mais embaixo e você tem um galho. Só como que você vai fazer a muda? Você vai tirar as folhas de baixo. Vai cortar a ponta dele. Diminuir a quantidade de folhas, porque é uma planta que ele não tem raiz. Quando você vai colocar na terra, ela vai ter que desenvolver raiz. Para desenvolver raiz, ela vai abortar um monte de folha. Então você adianta o serviço para ela. Adiantando o serviço para ela, a chance de pegar é mais rápido. Então, beleza. Mais ou menos uns 20 centímetros. Você pode colocar na água, deixar no sol. E ele cria raiz e você coloca na terra. Ou eu coloco direto na terra. Desse jeito, em bisel, se afunda mais ou menos 1/3. E aperta, né? Para não deixar os espaços com ar. E pronto, e rega. E rega bastante. A única coisa que eu vi na água para dar raiz mais rápido é pegar só um dedo na água, na raiz. Que daí ela sai a raiz. Se colocar inteirinha, apodrece. Você coloca só um fundinho. Só um fundinho. E deixa no sol. Porque se deixar na sombra, a chance de... Faz um vaso de água e põe Não. Aí não dá raiz. Esse aí é pro manjericão. Vamos falar de quê? Vamos podar hortelã. Hortelã é diferente. A hortelã é um pouco parecido. Hortelã. Hortelã é um pouco parecido. O hortelã você pode fazer dois tipos. Você pode fazer por ponteira, que é só a ponta dela. Você tira a ponta dela e coloca na água, depois coloca na terra. Você pode fazer por encostia. Você pega uma muda assim que já está assim, você enverga ela, coloca a terra em cima e deixa a ponta. Ela vai enraizar. Ou por estaca, que nem eu fiz aqui agora. Faz demais. Pimenta por semente. Não tem como fazer
por isso aqui. Dá pra fazer, mas talvez seja por alporquia, que é um sistema mais complicado. E aí é como se fosse uma cirurgia. Isso aqui é pimenta decorativa ou é pimenta alimentar? Eu acho que é pimenta decorativa. E tem que cortar a pimenta depois do tempo, senão ela seca o... Sim, exatamente. Você tem que podar o pé da pimenta. podar, né? Ele dura 3 anos, mas com poda. Se você Senão deixar ele- crescer, ele vai... Essa aqui é uma planta super Esse é sálvia. Pra podar isso aqui, essa como é que é? Pra podar a sálvia é a mesma coisa, parecida com o manjericão. Não vou podar essa aqui porque senão ela vai sofrer, tem que esperar crescer mais um pouco. Mas ela tá vendo? Ela solta as mudinhas laterais, mesmo jeito. Ah, eu quero esse pedacinho aqui. Aí você seleciona, vê onde que tá nascendo as mudinhas, poda em bisel e deixa as laterais crescerem. Tira sempre essas folhas amarelas, essas coisas. As folhas amarelas eu tiro, mas não uma coisa... Se eu tiro as de baixo, dou uma levantada nela. Que é o mesmo sistema, ainda passa a seiva. Você tirando, você consegue facilitar. Salve peixinho, né? Essa não é a sálvia, é o essa- peixinho. Não, é que eu tenho a peixinho, mas Ah. ela dá arbustinho, É assim, ó. Como é que eu tiro aquilo, arbustinho, põe a raiz de novo? Não entendi, a peixinho. É. Ela cresce Porque assim? Não, ela é arbustinho. Ela é Não. baixinha. Não, ela é baixinha. Não, ela é baixinha, é rasteira. É rasteira. Ah, sim. Não, mas aí eu vou É divisão de tirando e ela touceira. vai- É divisão de touceira. Eu acho que não tem nenhuma planta pra dividir Não, mas touceira tipo aí. assim, eu quero tirar o peixinho pra comer. Eu só tiro a florzinha ou eu A tiro folha. inteiro? Não, você tira a folha. Você É. destaca a folha pra baixo. E Assim. deixa a raiz lá que ela vai crescer de novo. Exatamente. É, mas não pode tirar muito. Se você tirar em excesso, a planta vai ficar sem folha. E ela não vai ter mais captação de luz para fazer fotossíntese. Ah, tá. Você tem que entender que ela precisa de folha para captar sol. Qual foi a melhor Esse é folha? poejo. É verdade, eu não tinha visto. Não, é capiçoba. Nasceu junto aqui, ó. Capiçoba é uma mesmo. punk que você come também, super nutritivo. Quais são as melhores folhas pra tirar, assim, pra não prejudicar muito a planta? As de baixo para cima, De baixo pra cima. sempre. As maiores. As Porque mais se você tirar o velhinhas. broto dela, ela vai forçar a lateral.